Fala galera, seja muito bem-vindo ao segundo módulo da nossa aula de tabela periódica. Nesse módulo, nós vamos aprender como identificar um elemento na tabela periódica moderna. Vamos lá? Separa caneta e caderno, porque a nossa brincadeira vai começar. Bem galera, na tabela periódica, os elementos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico, de modo a formar 7 períodos, que são nossas linhas horizontais, e 18 grupos ou famílias, que são nossas filas ou colunas verticais. Presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou botar a cor aqui azul, olha, e presta bem atenção. As nossas filas horizontais, elas são chamadas de períodos. Os períodos são essas linhas que eu estou riscando aqui, ó, em azul, ok? Mais tarde, nós vamos falar especificamente dos períodos, ou seja, a organização em ordem crescente de número atômico faz com que surja na tabela periódica moderna essas 7 linhas horizontais que recebem o nome de períodos, ok? Só que nós também temos na tabela periódica as nossas filas verticais. As nossas filas verticais, elas são chamadas de famílias ou grupos. E nós temos 18 famílias ou grupos. Vou mudar a cor aqui para você poder visualizar melhor. Vou botar aqui um verdinho. E todas essas colunas que eu estou grifando aqui, ó, em verdinho, ó, tá vendo? Ó? Tudo isso que está aqui em verdinho são as nossas famílias ou grupos. Nós temos, se você contar bem direitinho aí, 18 famílias ou grupos. Uma coisa super importante das famílias ou grupos é que os elementos que estão em uma mesma família ou grupo, eles apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, esses elementos eles apresentam propriedades químicas e físicas que são parecidas, que são semelhantes, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora começar um estudo específico dos períodos e das famílias. Nós vamos ver como os períodos são classificados e como as famílias também podem ser classificadas. Vamos lá? Como eu tinha falado, nós vamos começar agora um estudo específico dos períodos e das famílias. Vamos começar falando um pouquinho sobre os períodos ou séries. Na tabela periódica, os elementos estão arranjados horizontalmente, em sequência numérica, de acordo com seus números atômicos, resultando no aparecimento de 7 linhas horizontais, também chamados de períodos. Olha só o que eu coloquei aqui, pessoal, que é super importante. Todos os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de níveis ou camadas de energia. Flávio, não estou entendendo isso não. Presta bem atenção, pessoal. Eu vou pegar o elemento carbono e eu vou fazer a distribuição eletrônica do elemento carbono. O carbono tem número atômico 6, olha, e a gente vai distribuir 6. Vamos lá? 1s2, 2s2, 2p6. Pessoal, o que eu reparo com essa distribuição? Eu vejo que o carbono ele tem duas camadas eletrônicas. Olha, camada 1, olha, camada 2. Consequentemente, o carbono ele tem dois níveis de energia. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas ou com medo de errar, que o carbono ele está no segundo período da tabela periódica. Flávio, não acredito nisso não. Faz mais um exemplo? Agora, vamos pegar aqui o magnésio que tem número atômico 12. Tá 2 aqui, mas o número atômico dele é 12. Vamos fazer a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Repare bem direitinho que o magnésio ele tem uma, duas, três camadas eletrônicas. O magnésio ele tem 3 níveis de energia. Você, sem medo de errar e com muita fé, você vai dizer que o magnésio ele está no terceiro período da tabela periódica. Flávio, eu continuo sem acreditar. Vamos fazer mais um exemplo aqui na nossa telinha em branco. Bem, vamos fazer mais um exemplo aqui para você reparar, tá ok? Vê, vou botar aqui a caneta preta para ficar melhor. E vê, eu vou pegar um elemento aqui, genérico, X, número atômico 35.
Bem, eu quero saber o período em que esse elemento se encontra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distribuição eletrônica desse elemento e ver quantas camadas eletrônicas ele apresenta. Vamos lá? Me ajuda nessa distribuição aí, galera. 1s2, 2s2, 2p6. Olha, 3s2, 3p6, 4s2. Cuidado com as contas. Em 4s2 a gente tem 20, eu quero 35. Depois de 4s2, 3d10. Agora eu faço 30. Para 35 faltam 5. Depois de 3d10, 4p5. Bem, turma, quantas camadas eletrônicas tem esse meu elemento de número atômico 35? Vou colocar a cor vermelha para a gente poder fazer uma contagem aqui. Ó. Olha, aqui eu tenho o nível 1, olha, aqui eu tenho o nível 2, olha, aqui eu tenho, se liga, aqui eu tenho o nível 3, e agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, o quarto nível eletrônico que esse meu elemento apresenta. Então eu posso falar que esse meu elemento ele tem 4 níveis eletrônicos. Então eu posso dizer que este meu elemento ele está no quarto período da tabela periódica. Flávio, vem cá. Tem alguma exceção para isso? Não, galera. Sempre que você faz a distribuição eletrônica de um elemento e vê quantas camadas eletrônicas tem esse elemento, você está vendo o período em que esse elemento ele se encontra. Então, basta você ir na tabela periódica, olha, vou fazer uma tabela periódica aqui, um esbocinho da tabela periódica aqui, ó, bem grotesco, olha, eita tabela periódica feia, mas a gente vai entender o que eu quero falar agora. Vê, vou pegar aqui, ó, olha, vou botar a caneta para preto, porque eu quero que você faça isso, ó. Eu tenho um período, 2 períodos, 3, 4, 5, 6, 7. Esse elemento aqui ele não está no quarto período, então esse elemento ele está nessa linha aqui, ó, galerinha. Ele está nessa linha aqui, ele está por aqui. Pronto, ele está por aqui. É justamente isso agora que a gente vai ver. Onde, dentro dessa caixinha, esse meu elemento de número atômico 35 está. A gente vai aprender agora a identificar um elemento em uma família. Vamos nessa? Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre as famílias ou grupos. Os elementos químicos estão organizados na tabela em 18 colunas verticais, que são chamadas de grupos ou famílias. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes e possuem a mesma configuração eletrônica em sua camada de valência. Lembre-se que a camada de valência é a nossa última camada, é aquela camada mais distante do núcleo. Segundo esse critério, os elementos podem ser classificados em um dos seguintes grupos: elementos representativos ou típicos, elementos de transição ou transição externa ou elementos de transição interna. Bem, gente, existem duas coisas super importantes que a gente tem que frisar aí. Primeiro que os elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Isso é super importante porque a gente vai ver daqui para frente. E a segunda coisa é que os elementos de uma mesma família, eles possuem a mesma configuração eletrônica em sua camada de valência, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre os elementos representativos. Olha, os elementos representativos são aqueles que apresentam o elétron mais energético. Lembre-se que o elétron mais energético que nós estamos falando aqui é de acordo com a distribuição de Linus Pauling, em subnível S ou P. Onde estão os elementos representativos na tabela periódica? Vou pegar a tabela periódica aqui e veja que os elementos representativos, eles têm 8 famílias. Olha, aqui eu tenho a primeira família dos elementos representativos, aqui eu tenho a segunda família. Então essas duas famílias aqui
são elementos representativos. As outras 6 famílias, elas estão aqui, ó. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 famílias. Então, os elementos que estão aqui e os elementos que estão aqui fazem parte da classificação de elementos representativos. Outra coisa também super importante é a gente falar sobre esses subníveis S ou P. Pega o esboço da tabela periódica e veja aqui, essas duas famílias que estão aqui, ó, essa família e essa família aqui, apresentam um elétron mais energético em um subnível S. Essas 6 famílias que estão aqui apresentam um elétron mais energético em um subnível P. Então, pessoal, de uma maneira bem simples, os elementos representativos, também chamados de típicos, são aqueles elementos que apresentam um elétron mais energético em subníveis S ou P. Olha para esse esboço da tabela periódica que eu coloquei aqui e não se esquece. Os elementos que estão mais à esquerda da tabela periódica são os elementos representativos que têm o elétron mais energético em subnível S. Os elementos que estão mais à direita da tabela periódica são os elementos representativos que têm o elétron mais energético em P. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos de transição. Vamos lá? Vamos falar agora sobre os elementos de transição externa. Os elementos de transição externa são aqueles que possuem o elétron mais energético do átomo no estado fundamental em um subnível D incompleto, ou seja, que apresentam configuração eletrônica terminando em ns2, n-1d. Esse subnível D, ele tem elétrons de 1 até 8. Flávio, tô sem entender. Calma. Porque antes de eu começar a explicar muitas coisas para você, eu quero que você grife em seu caderno. Elementos de transição são aqueles que possuem o elétron mais energético do átomo no estado fundamental em um subnível D incompleto. Então, por favor, pessoal, grifa esse subnível D incompleto aí. Por quê? Isso aqui, turma, é a definição IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, para os elementos de transição ou transição externa. Presta atenção porque isso aí vai gerar uma observaçãozinha super importante para a gente. Flávio, onde estão os elementos de transição externa? Olhando o esboço da tabela periódica, a gente tem que os elementos de transição externa, eles estão transitando, é por isso que são elementos de transição, entre os elementos representativos. Lembra, no outro slide eu disse que isso aqui era representativo, não é? Bem, os elementos de transição, eles recebem esse nome, transição, porque suas propriedades transitam entre as propriedades dos elementos representativos. Então, os elementos de transição, eles estão aqui, ó. Esses são os elementos de transição externa. Flávio, e o que é isso? NS2, N-1D, D de 1 até 8. Bem, para você entender isso, eu vou pegar uma telinha em branco aqui e a gente vai fazer uma distribuiçãozinha bem simples aqui. Eu vou pegar um elemento aqui, vou chamar de elemento Y, e eu vou pegar o elemento Y de número atômico 26. Vamos lá? Vamos fazer a distribuição dele? Olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ok? Olha a continha, com 4s2 a gente tem 20. Não são 26? Então aqui eu tenho 3d6. Bem, pessoal, agora presta atenção no que eu vou falar. Eu posso falar duas coisas desse elemento. Primeira coisa que eu posso dizer dele, o período em que ele se encontra.
Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o período ele é dado pelo número de camadas? Então, vem comigo e conta quantas camadas esse elemento tem. Olha, camada 1, camada 2, vamos comigo. Camada, olha, 3, concordam comigo? Camada 3. E ele tem a camada o quê? 4. Então, esse meu elemento ele tem 4 camadas eletrônicas. Consequentemente, esse meu elemento ele está no quarto período da tabela periódica. Ok? Agora eu posso dizer uma outra coisa desse elemento. Como o elétron mais energético desse elemento está em um subnível D, eu posso dizer com certeza que esse meu elemento ele é um elemento de transição. Ele é um elemento de transição. Por quê? Porque ele apresenta elétron mais energético em um subnível D incompleto. Lembre-se que o subnível D ele cabe no máximo o quê? 10 elétrons. E você aqui tem 6. Então, o elétron mais energético ele está dentro de um subnível D incompleto. Então, esse elemento é um elemento de transição externa. Flávio, e o que é esse NS2 N-1D? Vem comigo. Olha para isso aqui. Tá vendo que aqui eu tenho 4S2 3D6? Então vem comigo. Eu vou chamar o 4S2 de NS2. Vamos fazer uma continha comigo bem simples, tá? 4 menos 1, 3. Então, se você tem NS2 aqui, depois do NS2 você vai ter um número N-1D. Para ser elemento de transição, esse D ele tem que ser D incompleto. Então, obrigatoriamente, D de 1 até 8. Ok? Isso é para você entender essa ideia de NS2, N-1D, de 1 até 8. Vou voltar para o slide, vou deixar aqui um tempinho para você copiar, dá pausa, copia. Vou limpar agora, tá? Limpei e vou voltar para o slide. Por quê? Porque agora eu quero mostrar para vocês essa classificação aí, ó. Olha, aqui eu tenho, pessoal, todas as famílias dos elementos de transição. Olha, a primeira família do elemento de transição, terminando ó, em D1. Segunda família dos elementos de transição, terminando em D2. E repare que todos os Dzinhos aqui, ó, eles têm o D incompleto. Beleza? Agora presta atenção porque eu vou tirar a sua dúvida agora. Você deve estar se perguntando assim, Flávio, mas essas duas familhinhas aqui, ó, Flávio, essas duas familhinhas aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui, essas duas familhinhas aqui, não são elementos de transição, não é? Não, pessoal. Por quê? Os elementos que estão nessas duas famílias, eles não se enquadram com a definição IUPAC para elemento de transição. Olha a observação que eu falei para você que você tinha que prestar super atenção. Presta atenção. Nos elementos que possuem configuração NS2, N-1D9, quem são esses elementos? Cobre, prata e ouro. Um elétron do subnível S sofre uma transição eletrônica para o subnível D, de modo a adquirir configuração eletrônica NS1, N-1D10. Opa! Subnível D completo! E para ser elemento de transição, o subnível D tem que estar o quê, gente? Incompleto. Preste atenção agora nessa segunda observação. Os elementos que apresentam configuração NS2, N-1D10, zinco, cádmio e mercúrio, também possuem o subnível D completo e, assim, devem ser considerados, olha, a parte da tabela periódica. Esses elementos, eles não são elementos de transição externa. Alguns autores chamam esses elementos de elementos de pós-transição.
os livros mais modernos deixam bem claros que esses elementos eles são considerados a parte da tabela periódica. Tranquilo? Então você que vai fazer um vestibular tradicional, você que vai fazer um ITA, você que vai fazer um IME, tá? Você que vai fazer um vestibular tradicional que preza, né, esse conteúdo embasado, se liga nessa observaçãozinha, porque isso aí é super importante. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos de transição interno, ok? Vamos lá. Os elementos de transição interna são aqueles que possuem o elétron mais energético do átomo no estado fundamental em um subnível F incompleto, ou seja, que possuem a configuração eletrônica terminando em ns2, n-2f, esse F indo de 1 até 13. Novamente, eu quero que vocês grifem e tenham muita atenção na definição do que é um elemento de transição interna. Veja aqui, os elementos de transição interna são aqueles que apresentam o elétron mais energético do átomo no estado fundamental em um subnível F incompleto. Então eu quero que vocês grifem isso e não se esqueçam. Onde estão esses elementos na tabela periódica? Esses elementos, pessoal, eles estão abaixo da tabela periódica. Esses elementos são esses elementos aqui, ó. Olha, são esses elementos aqui. Os elementos de transição interna, eles compõem, olha, dois grupos, viu? Compõe esse grupozinho aqui, ó, olha, todos esses elementos aqui, ó, esse grupozinho aqui, ó, de elementos, tá? E esse grupozinho de elementos aqui. Esses elementos, pessoal, eles estão aqui por quê? Aí presta atenção no que eu vou falar agora. Na realidade, esses elementos, eles estão no sexto e no sétimo período da família 3b. Se eu fosse colocar esses elementos aqui dentro, a nossa tabela periódica ela ia ficar muito extensa. Então, por isso que esses elementos eles foram retirados daqui e foram colocados aqui em baixo. Mas é super importante que você não se esqueça disso. Esses elementos eles estão no sexto e sétimo período da tabela periódica, ok? E esses elementos eles fazem do grupo 3, família 3b da tabela periódica, ok? Olha que esses elementos eles apresentam configuração eletrônica com o elétron mais energético em um subnível F incompleto. Então aqui você tem a primeira série aqui, ó, que é a série dos lantanídeos, e ele tem aqui, ó, F1, F2, F3, F4 até F13, ok? Aí você pode olhar e você pode estar com a tabela periódica agora aí do seu lado e você pode fazer a seguinte pergunta para mim. Flávio, a tabela periódica que eu tenho aqui do meu lado, ela tem 14 caixinhas. E essa que você está mostrando aí só tem 13. Por quê? Olha essa observação aqui. Os elementos que possuem configuração eletrônica NS2, N-2, F14, tá? Devem ser considerados à parte, ou seja, eles não fazem parte dos elementos de transição interna. Flávio, por quê? Porque olha o conceito. Os elementos de transição interna, eles apresentam subnível F o quê? Incompleto. E se você reparar bem direitinho aqui, o subnível F ele está o quê? Completo. Então esses elementos eles também são considerados à parte na tabela periódica. Tranquilo? Bem, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um estudo bem detalhado dos elementos representativos, nós vamos fazer um estudo bem detalhado dos elementos de transição interna e dos elementos de transição externa, para a gente terminar esse segundo módulo do nosso curso de tabela periódica. Vamos lá?